Vamos começar então com uma pergunta que vem direto de Curitiba, do Rodrigo, da Gazeta do Povo. O Rodrigo ele te perguntou o seguinte, Tite, o Everton é um dos poucos convocados em todas as listas a partir da Olimpíada. Ele vai ter uma chance como titular nesses jogos na Austrália? E você vislumbra ele como um dos mais cotados para a Copa do Mundo? Rodrigo, eu não asseguro titularidade para ninguém. Agora, eu tenho a condição de acompanhar o Tafarel, mais especificamente, de acompanhar a performance e o desempenho, tanto nos jogos, quanto nos treinamentos, quanto a sua conduta, né, para que ele possa estar na seleção. Ele vem de uma grande Olimpíada, vem com uma sequência, fez um belo jogo contra a Colômbia, né, e tem no seu clube desenvolvido o seu desempenho com uma regularidade. Quando a gente fala regularidade, é com performance boa durante quase que todos os jogos, que eu quero dizer pouco falha, muito pouco falha. Isso gera confiança em quem comanda. Então ele tem todos os predicativos para estar na seleção. Titularidade, bom, eu fomento a competição. Vai competir ele com todos os outros os goleiros selecionados. Bom, tá então a resposta para o Rodrigo, da Gazeta do Povo. E vamos na sequência com o Márcio Martins, ele é da Rádio Itapuã FM, de Salvador. A pergunta dele é a seguinte: o intuito de não convocar alguns dos principais jogadores da seleção é para testar a mesma sem esses jogadores, ou é de dar oportunidade aos novos atletas, ou os dois? Testar a seleção sem esses principais jogadores e dar oportunidade a outros atletas. Rodrigo? É Márcio Martins, da Rádio Itapuã. As duas, Márcio. As duas. As oportunidades, elas surgem por uma série de aspectos. Ou ela é essa competição técnica, mas de uma coisa eu asseguro. Eles só estão convocados pelo grande desempenho que eles fazem nos seus clubes. Se não fosse, não viria. Até porque há um número de atletas muito grande com possibilidade de ser convocado. Então, o fato de saúde de alguns, e aí não se poupa, eu não poupo ninguém. Sempre vai ter a possibilidade de estarem convocados, mas a necessidade e a saúde, como o Fábio Macerejan fez questão de colocar justamente com o doutor Rodrigo Lasmar, esse cuidado que nós temos, e a gente vai vencer sendo mais competente, mas não a qualquer preço. Então, desse momento dos atletas em termos de saúde não estarem convocados, isso oportuniza os outros. E aí a oportunidade, ela vai, pegue, tal qual o exemplo do jogo contra a Colômbia. Quando se dizia assim, é um jogo de homenagem, de alguma forma, na outra convocação subsequente, 3 jogadores estavam convocados na sequência de jogos das eliminatórias. Já estivemos no Sul, no Nordeste, agora vamos dar uma passeada no Norte. Uma pergunta que vem de Manaus, é do Leanderson Lima, jornal A Crítica de Manaus. A pergunta dele, Tite, envolve o seu primeiro jogo à frente da seleção aqui no Brasil. Qual a melhor lembrança, Tite, que você tem do confronto Brasil e Colômbia, realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, já que foi o seu primeiro jogo à frente da seleção brasileira em solo nacional? E gostaria de saber também quando a seleção voltará a jogar em Manaus, né? Já que o torcedor gostou bastante da participação da seleção por lá. E como você analisa essa reaproximação da seleção brasileira com o torcedor? Leanderson, a memória que eu trago do jogo em Manaus é uma coisa que eu bato muito para os atletas e tenho para comigo, talvez com uma maior experiência dentro do futebol. Desempenho vem antes de resultado. Tem que jogar bem, tem que ser melhor que o adversário. Tem que ser mais criativo, tem que ter melhor qualidade técnica, tem que ser mentalmente melhor, para que tu possa traduzir isso em placar. E às vezes o futebol não traduz isso em placar. E aí eu vou te dizer por que esse jogo. Porque nesse jogo contra a Colômbia nós fizemos um grande primeiro tempo. E o resultado do desempenho no primeiro tempo poderia ser no mínimo 2-0. No mínimo. Não vou colocar mais. E acaba o resultado 1-1. E eu chego no intervalo, e os atletas estão sentados, o Vinícius está aqui me olhando agora, ele vai lembrar. E os atletas olham para mim como se dissesse assim, professor, nós estamos jogando pra caramba e tá 1-1, e aí? Qual é que é? Me dá o norte agora. Qual é que é a história? Nós estamos jogando muito, era para estar 2-0, que desempenho é esse que nos faz estar com o jogo empatado na única bola que a Colômbia teve a possibilidade de finalizar? E eu também com esse sentimento de indignação, mas talvez a experiência tenha me mostrado e dizer assim, mantenha o nível de concentração, mantenha o desempenho alto,
que esse transformar desempenho em resultado ele vai acabar acontecendo. Acabou acontecendo a 73 minutos. E se tu olhar a comemoração, eu acho que está eu, o Dr. Rodrigo e o Silvinho naquele momento. A gente fica agarrado e a gente fica assim, eles todos comemorando, a gente fica, eu acho, uns 30 segundos assim, agarrado, fechado, porque era muito importante aquele jogo, até para uma retomada de confiança e uma sequência de recuperação da equipe. Seguindo então aí o nosso passeio pelo mapa do Brasil, agora é a vez do Juliano Moreira, ele é da Rádio 730 de Goiânia, e a pergunta dele é a seguinte, Tite. Tite, você não gosta de potencializar o seu trabalho. Você bate na tecla do trabalho em equipe e do bom ambiente dentro da seleção, mas naturalmente você está sendo inspiração para muitos técnicos do Brasil. O que representa isso para você? E já que você não liga para o ranking, já disse isso muitas vezes, em que estágio está a seleção brasileira? Juliano, eu digo assim que o estágio da seleção brasileira, ele deva ser de uma confirmação e crescimento. Eu não sei até onde essa equipe pode chegar. Eu não sei o nível técnico que ela pode alcançar. Mas eu tenho que ser o combustível, eu tenho que estar de alguma forma induzindo, cobrando, provocando, incentivando ao crescimento dela. Isso eu faço. Desafiando, treinando. Preciso, para que essa equipe, a cada momento, a cada encontro, a cada situação, ela se fortaleça e ela cresça. Consolida e cresce. E se altos e baixos tenha, não seja um eletrocardiograma, mas um pequeno e que ela mantenha um nível de desempenho alto, individual e coletivo. E a primeira parte da pergunta eu já esqueci. A primeira parte da pergunta é o fato de você estar sendo inspiração para muitos técnicos, apesar de você tirar sempre o eu na hora de falar sobre o seu trabalho. Eu falo por convicção e porque eu sou um pouquinho inteligente. E que eu aprendi ao longo da vida que se tu não tiver uma qualidade de trabalho, que todas as peças, as engrenagens, elas são importantes para que dentro do campo as coisas aconteçam. E elas são dessa forma. E eu tenho um mínimo de inteligência. Tenho sim uma vaidade voltada para dentro, talvez de sentir a valorização. Tenho sim, como cada um de nós tem. Mas ela não passa a minha inteligência. A minha inteligência é de saber que cada um é importante nessa engrenagem toda para que o futebol, para que todos nós possamos crescer. Inclusive a mídia. Se nós queremos que o futebol cresça, a evolução da mídia ela é importante em todas as áreas. E um dia também, talvez eu tenha sido, os técnicos da seleção brasileira, fonte inspiradora. Tomara que eu seja positiva para os outros, para quem está surgindo, para a nova geração aí de técnicos. Bom, tá aí, passando já pelo Sul, pelo Nordeste, Norte, Centro-Oeste, agora vamos para o Sudeste. É uma pergunta do Felipe Pacheco, ele é repórter da Tribuna do Espírito Santo. Pergunta dele é a seguinte: a lista traz alguns nomes que atuam no Brasil. Rodriguinho, Lucas Lima sendo chamados novamente, Diego Souza ganhando nova oportunidade, Rodrigo Caio mais uma vez nesse elenco. Com a vaga segurada para o Mundial e pensando nas próximas partidas das eliminatórias, coincidem com o início da temporada europeia. Poderemos ver jogadores que estão se destacando no futebol brasileiro, como Elias, Fred, o Gabriel, que você citou na coletiva agora há pouco lá embaixo, ganhando mais oportunidade, inclusive, nas eliminatórias? Como é que é o nome? É o Felipe Pacheco, repórter da Tribuna do Espírito Santo. Felipe, foi inteligente a tua observação, e ela é sim, e vou dizer por quê. Porque quando eu dei um dos aspectos que se é levado em consideração foi que, em termos europeus, é o ápice, é o término das grandes competições e o atleta está na plenitude da sua forma. Exceto a um desgaste físico. Mas eles estão na plenitude da sua forma físico, técnico, tática, emocional. Aqui nós estamos retomando um processo vindo dos campeonatos regionais, com a Libertadores e alguns jogos da Copa do Brasil. Mas as equipes não estão na plenitude da sua forma ainda, elas vão crescer. E aí, nessas próximas convocações, a possibilidade de outros atletas estarem num nível melhor em relação aos europeus vai acontecer, tal qual a minha primeira convocação, sim.
Bom, eu vou pedir aqui uma licença à Camila e ao Carlyle. A Camila Alves, ela é do Diário de Pernambuco, e o Carlyle, ele é colunista do Jornal Comércio, que também é ali de Recife. Eles fizeram perguntas relacionadas ao Diego Souza, por isso eu estou juntando as duas aqui, peço licença a eles. A Camila, ela queria que você avaliasse a atuação do Diego Souza, né, nas duas partidas que ele esteve com você, nas eliminatórias, nas últimas convocações. E o Carlyle, ele pergunta sobre o monitoramento dos jogadores fora do eixo, enfim, da grande mídia, que é, no caso, citando o Diego Souza como convocado, mas se há outros jogadores no Nordeste sendo monitorados. Nós monitoramos todos os destaques, inclusive a gente acompanha vocês, a mídia, colocando e destacando também os principais atletas. Nós acompanhamos, sim. E eu me municiei de alguns dados, até para exemplificar o quanto o trabalho de equipe tem e de municiar essas informações, associando também a resposta. O Diego Souza, o ano passado, ele foi um dos goleadores com 14 gols e 6 assistências. Isso é muito para um campeonato brasileiro com o nível de exigência que nós temos. Então esse fato continua levando em consideração. Ele tem 10 gols e 2 assistências esse ano. Né? Então ele tem ele fez um grande jogo aqui contra a Colômbia, né? Jogando nessa função. Ele entrou no jogo contra o Uruguai e mesmo com pouco tempo ele participou de 2 jogadas decisivas e importantes que poderiam resultar no gol, se tu olhar naquele curto espaço de tempo. Tem? Então é oportunizar, e serve para o Diego também, a possibilidade de uma real avaliação e de real oportunidade, para não ser assim, ó, convoca, tira, não vai, tá no outro. Não, vamos dar uma situação real pelo desempenho que vem tendo, sim. Bom, agora vamos descer, vamos lá para o Rio Grande do Sul. É uma pergunta do José Roberto Andrade, que é do Grupo RBS. E ele pergunta sobre o Douglas Costa, né? O Douglas Costa vai para esta convocação depois de algumas ausências por lesão. Tem um caráter mais decisivo para ele esses jogos? Como tu imaginas o aproveitamento dele? A ausência do Neymar ajuda a posicioná-lo em campo? Zé, um abraço. O Douglas é um jogador, sim, que nós duas convocações ele esteve e aí teve que ser cortado por lesão. Terminou agora o campeonato jogando bem, né? E também aquilo que eu digo de fortalecimento de equipe, de formação de equipe, ela vislumbra tu te preparar para diversas situações, inclusive não ter o Neymar. E aí casa, sim, a utilização de Douglas, a utilização de William, enfim, de ter jogadores versáteis, né? Eu brinquei na entrevista coletiva, digo que se fosse o Bielsa falava multifuncional. Eu já, de uma forma mais simples, eu colocar um jogador versátil, que é o Coutinho poder jogar por dentro, que é o Lucas Lima poder jogar como um jogador de flutuação do lado, que é o Rodrigo Caio poder jogar com uma primeira função e numa função de defensor, é o Davi Luiz poder jogar, porque não joga, e é uma função de líbero que ele está jogando agora, não com uma linha de 4, mas jogar pela frente, onde ele tem mais de 20 jogos importantes nos diversos clubes por onde passou nessa função. É de ter jogadores versáteis também. E também a utilização do Douglas Costa na impossibilidade de poder contar com o Neymar. Formação de equipe, de grupo forte. Bom, vamos então à pergunta do Antero Neto, da Rádio Verdes Mares, a Verdinha de Fortaleza. Ele pergunta o seguinte: Tite, a seleção brasileira já tem uma base de formação inicial. Então, qual o peso para que um jogador ganhe titularidade na seleção? É o dia a dia dele no clube ou apresentações na seleção, como diante da Argentina, por exemplo, como você falou lá embaixo, é um clássico? As duas. A performance dentro da equipe, é o passado dentro da seleção brasileira, são jogos anteriores na fase anterior, é o desempenho que ele tem, é a conduta que ele tem, é o nível técnico das suas equipes, principalmente, né? Esses dois fatores. E elenca 2 mais importantes: desempenho e o momento na sua equipe e o desempenho e o momento dentro da seleção. Dá um exemplo. Alguns momentos o atleta no seu clube, bem, ele empresta a seleção no seu momento. E em outros, a própria seleção, ela dá confiança para que o atleta volte também bem ao seu clube. E eu dei esse exemplo com o Coutinho. Algum tempo atrás, o Liverpool vinha numa situação
não tão confiante, não tão com bons resultados. Ele voltou para a seleção, é um outro astral, uma outra condição, fez gol, jogou muito, voltou, tanto ele quanto o Firmino, com um nível elevado de confiança e voltaram bem para o Liverpool. Só para dar alguns exemplos, ele poderia ser do Everton em relação ao Atlético Paranaense, ele pode ser do Dudu em relação ao Palmeiras, ele foi do Jeromel em relação ao Grêmio e outros mais. Bom, nós passamos aí já de 15 minutos de entrevista, mais de 1000 pessoas nos assistiram simultaneamente, mas eu vou aproveitar o privilégio, já que abrimos as perguntas para jornalistas do Brasil inteiro, por que não uma pergunta de um jornalista que está aqui na sua frente, que no caso sou eu. Vou perguntar, Tite, por que 24 jogadores para esses 2 amistosos? Queria que você explicasse isso. Isso foi uma ideia que nós vimos agora e pela parte da manhã, porque a gente ficou até, bom, não sei qual era o horário ontem, quase 8 horas da noite, buscando os últimos detalhes e estabelecendo, e aí fechou os 23 atletas. Digo, mas amanhã de manhã a convocação é 11, mas 9 horas todo mundo, para que a gente tenha a condição de fazer um resumo final da história. E era 8h30, a gente já estava ali e procurando, enfim, me preparar para esses momentos, ser claro, é difícil ser claro, e colocar todas as ideias e de organizar as ideias. Aí nós fizemos, quando chegou de manhã, o Matheus falou assim, eu estou incomodado com alguma coisa que quero dividir com vocês, nós nos reunimos. 23 atletas, daqui a pouco a gente não sabe a condição real que possa ter o Renato. Tem um outro jogador que a gente pode, no setor de meio campo, a gente poder trazer um atleta a mais, em função dessa necessidade, são 2 jogos, e a gente abrir a possibilidade de um atleta a mais. E aí poxa, não é, ou não é, e eu fiquei ouvindo só. Eu digo, não. E aí o Kleber falou, o Fábio Maceredia falou, o Edu falou, o Fernando tal, moral da história. Consensualmente a gente trouxe, dá para a gente trazer 24 atletas, são 2 jogos importantes, né, para que a gente tenha a condição, mesmo sabendo que vai ter algum problema em termos de treinamento, quando a gente fizer 2 trabalhos táticos, mas para a seleção brasileira, para esse momento, para a seleção ela é melhor. E aí a gente decidiu, agora pela manhã, 24 atletas serem convocados. Tá certo, muito bem explicado. Tite, normalmente é o apresentador que encerra a transmissão, mas como já estamos fazendo aqui um trabalho inédito, né, uma apresentação inédita, que é essa entrevista aqui, eu vou pedir para que você faça o encerramento dessa transmissão, e aí falando não só com os jornalistas que se dispuseram a enviar suas perguntas e participar desse momento novo, mas também aos internautas que acompanharam, afinal de contas é um canal de comunicação direto com o torcedor. Então a todo o departamento de comunicação eu quero parabenizar a todos vocês, porque isso permite que as pessoas que não estiveram presentes, e eu tenho isso como uma responsabilidade e um respeito a todos eles, a todo o Brasil, de poder manifestar e agradecer a ideia que vocês tiveram enquanto trabalho de equipe, do técnico da seleção brasileira poder falar com todos esses representantes dos diversos estados, porque é a minha função e porque me dá prazer em relação a isso. E trabalho de equipe é isso. Então o encerramento é parabenizando vocês todos pelo trabalho. Parabéns, então.